paz do Senhor. Vamos aqui a mais um estudo, mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Dessa vez nós vamos estudar o capítulo 12, onde é um capítulo onde acontece fatos interessantes durante o ministério de Jesus, onde também nós vamos ter alguns conceitos de doutrinários importantes, fundamentais, relativos ao Espírito Santo, relativos à unidade como poder propriamente dito, relativos ao próprio sábado, ensinos fundamentais que a gente precisa levar em consideração para que possamos estar livres das amarras denominacionais das religiões, mas estar dentro de uma visão cristã sólida, independentemente de detalhes que possam se transformar em tropeço na nossa caminhada. Então o objetivo aqui, mais uma vez, não é denominacional, porém é importante esclarecer alguns fundamentos que são importantíssimos para que tenhamos uma fé sólida e uma crença com qualidade naquilo que a gente está estudando. Então vamos lá. Primeiro ensino desse capítulo, que a gente vai ler no capítulo, versículo 1 ao 8, é uma explicação de Cristo sobre o sábado. O sábado, não querendo aqui confrontar ou afrontar nenhum tipo de denominação, mas nós vamos ler simplesmente o que está na Bíblia e trazer uma visão baseada na clareza do que está no texto, que é o mais importante. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, versículo 1 a 7. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes do templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Então vamos lá. Fazendo a leitura de Gênesis 2:2, a gente vai verificar que Deus terminou a obra no início do sábado. Então Gênesis 2:2 diz que do sétimo dia o Senhor concluiu a sua obra que realizara e nesse dia ele descansou. Então no início ele termina a obra naquele dia, e ele descansa também, mas ele termina a obra, descansou no sétimo dia. Então a passagem que Jesus cita é de 1 Samuel capítulo 21, versículo 6. A gente precisa entender qual é a intenção de Jesus ao justificar uma ação equivocada de Davi. Porque será que Jesus estaria ali querendo justificar um erro com outro erro? Será que Jesus ali quer distorcer o entendimento do que é o sábado? Ou qual é o posicionamento correto do sábado? Na verdade, a intenção dos fariseus era distorcer as escrituras para imputar uma culpa nos discípulos de Jesus. Então, porque os fariseus naquela época estavam querendo, na verdade, estabelecer sobre os discípulos de Jesus, sobre o próprio Jesus, uma culpa que não lhes cabia. Até então, Davi era tido como um herói pelos fariseus e tinha pecados imensos, se você estudar a história de Davi, você vai ver isso. Enquanto que os discípulos simplesmente estavam colhendo espigas para se alimentar, e eles estavam reivindicando uma passagem cujo aplicação era equivocada dos discípulos de Davi. Jesus então quer dizer que o herói pode, mas nós não
podemos. Então Jesus aí, ele começa a explicar com clareza a visão, a intenção do sábado. Esse texto vai falar várias, nós vamos encontrar diversas citações sobre isso. E ele fala no versículo 8 que ele é o Senhor do sábado. E da mesma forma como ele estava, o erro de Davi foi perdoado por ter tido a justificativa no qual se referia à fome, certo? O dos fariseus, Jesus estava ali também para perdoar a todos. Então ele era maior do que a lei, era maior do que o sábado. Essa é um entendimento claro que Jesus deixa nesse texto. Depois nós vamos ver que Jesus ele continua trabalhando no sábado, no versículo seguinte, onde ele promove uma cura. Primeiro são os discípulos trabalhando, e aqui agora ele vem e promove uma cura do sábado. Versículo 9 ao 13 diz assim: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem cuja mão, uma das mãos, era atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale o homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Mais uma vez aqui Jesus Cristo, ele confronta o sistema religioso local, né? E então essas questões dessas normas sabáticas, como eram colocadas de uma maneira muito mais importantes do que o próprio amor, o próprio fazer o bem. Então se pode negar o bem no sábado, mais ou menos isso o que os fariseus estavam ali dizendo. E Jesus diz que compara os fariseus a uma ovelha, porque será que se eles tivessem uma ovelha cair no buraco no sábado, eles não iriam pegá-la e não iriam tirá-la de lá? Que pergunta é essa que Jesus está falando? Qual é a importância? Jesus ele está fazendo uma medição, uma comparação de duas situações diferentes e a partes, mas que fazem parte de um entendimento normal do contexto específico, que não se pode confundir religião com ação. E aqui ele fala, através da cura daquele homem, da mão mirrada, ele demonstra que as pessoas são mais importantes que animais. E ali ele expõe a hipocrisia daqueles religiosos, daquele grupo de pessoas, né, dos fariseus. Na época, não que os religiosos sejam hipócritas, mas que aquele grupo específico ali, ele tinha essa conotação. Isso foi imputado para eles por Cristo, né? Agora, os fariseus com aquilo, eles começaram então a encontrar um motivo, uma razão, e começaram a conspirar, a tramar a morte de Jesus Cristo. Isso de forma bem clara no versículo 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então ali eles já estavam realmente decididos a iniciar o processo que levaria Cristo para a cruz, né? Culminou naquilo que Cristo foi para a cruz, mediante ensinos como esse, ensinos que confrontavam os aspectos religiosos, culturais do povo judaico na época, onde Cristo ele veio justamente para corrigir aquilo que estava distorcido. E observava-se com clareza que havia uma distorção dentro desse processo de ensino dos judeus da palavra de Deus, colocando coisas menos importantes acima das mais importantes. Agora, Jesus ele pede que nos revele onde ele está para que se cumpra o que está escrito na profecia, né? A profecia está lá em Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 4.
onde diz assim: eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Na verdade, trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão na sua lei. Então esse é o texto de Isaías. E o que é que acontece? A partir do versículo 15, Jesus fala ali, ele estava ali, era um sábado, era um dia de sábado, e Jesus continuou a servir a população, a trabalhar. E ele, primeiro, ele soube dessa trama, né, que estavam já maquinando contra ele, e a Bíblia diz que por isso ele se retirou daquele lugar, né, sabendo de que se refere a esse versículo. Começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então Jesus tinha esse entendimento. Então ele saiu. Ainda era sábado, né? A gente aqui ainda está dentro do contexto do sábado. Então Jesus soube que estavam conspirando para matar ele, mas ainda não era o momento dele morrer, né? Ainda não era o momento. Ele sabia que iria morrer, ele sabia que haveria um tempo, um momento certo, onde a sua vida, onde ele seria pregado na cruz, mas não era aquela a hora ainda. Então aí a Bíblia fala que muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles. Olha, a todos os doentes que havia entre aquele grupo que estava seguindo eles, advertindo que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então aqui está no texto a transcrição do texto de Isaías. Não se cumpre mais uma profecia messiânica em Cristo. Se cumpre mais uma palavra profética de 700 anos anteriores em Cristo, mediante a sua orientação e as obras que ele estava fazendo, né? Então ele estava fazendo aquilo que Isaías já havia profetizado. Muitos não entendiam na época de Isaías o que iria acontecer, e aqui estava se cumprindo. Isso também cabe uma palavra sobre a profecia. Muitos querem profecias de resultado imediato, mas na Bíblia existem profecias que foram ditas, né, profetizadas no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram, né? Algumas dos livros de Daniel, por exemplo, e algumas até do próprio Gênesis, né, ainda não se cumpriram. Então é uma coisa que a gente precisa considerar sobre a questão profética, que está aqui explícito, e que é explícito em toda a palavra o tempo todo. Versículo 22, a Bíblia fala que Jesus cura e libera um homem cego e mudo, né? Cego e mudo, é interessante. A gente vê muito surdo e mudo. Nesse texto a gente vê um cego e mudo. E a Bíblia fala assim: então levaram-lhe um endemoniado. Olha isso aqui, ó. Endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Mas a palavra diz o endemoniado. E apesar de ter utilizado o termo endemoniado, a Bíblia diz que Jesus o curou. Porque o processo de libertação também é um processo de cura. A libertação é uma cura. Ou a enfermidade também tem origem demoníaca. A enfermidade não tem só origem no pecado humano, não tem só origem por abertura ou permissão divina, mas também tem origem por interferência demoníaca, como a gente vê aqui nesse texto. Um aprendizado importantíssimo para se carregar no ministério e na vida no dia a dia. A Bíblia fala que no versículo 23 houve um grande espanto da multidão. E por quê? Todo o povo
ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Né? Então já começavam aqui a relacioná-lo a Davi, já estavam começando a compreender, a entender como Jesus, uma visão profética sobre a retomada do reino. Quando ele se refere a Davi, ele se refere a rei de Israel, e quando eles estabelecem sobre Cristo essa alcunha, eles não estão reconhecendo somente Cristo na questão da autoridade propriamente dita, mas principalmente autoridade espiritual, principalmente também a autoridade local, do reinado físico, né? Nacional, tinha a ver com a questão nacional de Israel, do qual, para os judeus na época, o maior representante, né, o maior herói deles era Davi, estabelecendo sobre Cristo essa alcunha, estabelecia também sobre ele, né, essa autoridade de governo físico aqui na terra, no reino aqui na terra. Mas, por outro lado, Jesus ele tinha ali ao redor os fariseus, né, enquanto os homens se espantavam, os homens comuns, os gentios, os judeus comuns se espantavam, admiravam Cristo, os religiosos acusavam de Jesus curar e expulsar demônios pelo poder do próprio demônio. Então olha só o que diz o texto. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então ali uma acusação extremamente séria, né? Belzebu tem a ver com o deus Bel, né? O que é considerado príncipe dos demônios, um demônio, um demônio como se fosse, né, o próprio Satanás, né? O chefe de todos eles. E a Bíblia diz que os fariseus estavam afirmando que Jesus tinha esse poder do próprio demônio. É até interessante, mas Jesus ele com muita tranquilidade, né? Que Jesus ele sempre agiu assim com muita tranquilidade, vai e responde, ele explica sobre a origem do seu poder. E ele vai falando: Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhe disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Esses 5 versículos, Jesus explica, né, que como é que um reino pode lutar contra si mesmo e prevalecer. Como é que um reino aonde o chefe delega um poder contra ele, e esse poder é usado contra ele, como é que isso pode subsistir? Então Jesus ali afronta os próprios fariseus nessa afirmativa dele, né? E ele cita o próprio Belzebu, mas só que quando ele faz essa afronta, ele também confronta os próprios filhos dos fariseus, ou seja, o exorcismo, a expulsão de demônios acontecia também através dos fariseus, né? Haja visto, por exemplo, um exorcista famoso lá no livro de Atos, chamado Seba, que os filhos dele tentam expulsar demônio no nome de Jesus, que Paulo prega, e é um fato até interessante, nós vamos estudar isso mais adiante, né? Mas aqui Jesus está explicando, certo, que havia esse ofício, havia esse ministério,
E esse ministério que estava sendo questionado pelos fariseus agora, da mesma forma como eles questionavam sobre Jesus, a palavra deles estava julgando a eles mesmos. Por isso mesmo que ele disse, por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Aí Jesus coloca mais em contraponto, se eu expulso pelo Espírito de Deus, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui tem dois objetivos, esse texto. Primeiro, é apresentar a origem da ação de Cristo, e que ele é expulso pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus em Cristo o leva a discernir e entender de que forma é que os demônios são expulsos, mas também de que forma é reestabelecido o governo. Então chegou a vocês o reino de Deus, porque reino é uma forma de governo. Quando chamam Cristo de filho de Davi, estão ali falando sobre o governo de Deus instituído em Davi, dentro da visão teocrática. Mas aqui Jesus fala de algo muito maior do que isso, não só através de Davi, mas do próprio Deus, do governo de Deus. E aqui ele explica como esse processo acontece ao falar sobre o valente, o homem forte. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. É exatamente isso que ele fala, se referindo à acusação que fizeram contra ele. Como é que Satanás é expulso sem que ele seja amarrado a alguém de fora? Não vai ser alguém de dentro. Então aqui Jesus está falando isso, que alguém de fora vem e amarra, e depois é que pode levar a roubar a sua própria casa. Então aqui é uma explicação sobre a passagem anterior que Jesus acaba por dar para os fariseus. Então aqui estão 3 princípios que eu separei para que a gente possa entender claramente essa passagem. Reino não luta contra o próprio reino. E se ele usa o poder dos demônios, de onde vem o poder dos fariseus? E Jesus dá a atacada final de onde vem o seu poder, afirmando que o seu poder, reivindicando o poder do Espírito de Deus sobre ele. E aqui ele dá a explicação sobre a unidade do reino, quando ele diz, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então ele já estava falando aqui, fazendo a divisão, essa divisão que permanece até hoje, que é o entendimento claro até hoje, acerca desse processo, da própria construção da fé, da construção da obra de Cristo, que deve ser entendida nesse processo de unidade do seu próprio corpo, a unidade do seu próprio, da direção e dos objetivos e da missão e do propósito. Então, agora Jesus fala sobre uma coisa importante que a gente vai explicar agora, que é o pecado contra o Espírito Santo, que está dentro daquele contexto, porque o contexto estava conectado a expulsar demônios, e os fariseus utilizaram essa alcunha de que Cristo expulsava demônios pelo poder de Belzebu, e ele explica que é pelo Espírito de Deus. Então, ele agora fala sobre o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, porque ele cita o Espírito Santo naquela passagem. Ele disse, por esse motivo, tá vendo? Então, olha aí. Então, por esse motivo, Jesus está dentro ainda do contexto. Então, ele fala sobre o valente, ele fala sobre por que ele expulsa os demônios, de onde vem o seu poder. Depois ele fala da unidade do reino, quem comigo não ajunta espalha, e aí ele vem e conclui com essa palavra, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Aqui Jesus está falando sobre sobre o Filho do Homem ser perdoado, porque ele seria morto
e ele ressuscitaria. E há no meio dos seus discípulos, por exemplo, quem o traiu, e há também quem o negou. E há todos aqueles que fugiram, de uma certa forma, isso configura um pecado contra o Filho do Homem. Então, os fariseus, os próprios fariseus, haviam entre eles ali muitos que acusavam a Jesus Cristo e que tinham pensamentos semelhantes. Não se afirma aí que alguns dos fariseus importantes, como Nicodemos, como José de Arimateia, estivessem entre os acusadores, porque se sabe que esses foram homens que, na verdade, foram piedosos, principalmente José de Arimateia, que separou o túmulo para que Jesus fosse enterrado, mas, quando se fala em fariseus, se junta a todos eles. Então, Jesus ele já está falando que é possível também que esses fariseus importantes, conhecidos da Bíblia, estivessem entre eles aí. Por isso Jesus fala sobre a palavra contra o Filho do Homem ser perdoado. Mas aqui, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele já está falando por quem atua através dele. Jesus estava como homem, Deus atuava em Cristo através do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo, depois João revela a obra do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se o Espírito Santo não fizer essa obra, não há salvação, nem nesse tempo, nem em tempo algum. E a blasfêmia, se levantar contra, é o negar, o inquirir, o agredir o Espírito Santo. E Jesus falava isso aos fariseus, como não só com os fariseus, como toda a multidão que estava ali, como um alerta para aquilo que eles deveriam falar, e com que deveriam falar e de que forma deveriam falar, somente contra o Espírito Santo, que é o alvo principal, central dessa palavra. E ali Jesus, 33 a 37, Jesus vai revelar mais uma vez a hipocrisia dos fariseus. Vamos ler. Então a Bíblia diz: considere uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim, dá fruto ruim. Mas a árvore pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês ser maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Ainda está dentro do contexto do que eles haviam falado sobre Jesus ter expulsado demônios pelo poder de Beelzebul. Então, porque aquilo saiu da boca dos fariseus. Então, Jesus, quando compara homens à árvore, isso é um paralelo que você vai encontrar em vários trechos da Bíblia. Jesus compara o resultado da vida do homem com o fruto. Então, que tipo de fruto que sai da sua vida, gera da sua vida? A árvore ruim gera fruto ruim, a árvore boa gera fruto bom. Você afirmar que o demônio é expulso pelo poder do próprio demônio, isso não pode vir de uma fonte boa, é o que Jesus está dizendo. Então, se há fruto ruim na sua vida, é porque você, como árvore, é ruim. Se há um fruto ruim, então Jesus está falando isso para os fariseus. Então ele chama os fariseus de raça de víboras, assim como João também chamou, foi um termo também utilizado por João. E esse termo Jesus fala como sendo, certo, uma manifestação do próprio coração do homem, ou seja, aquilo que eles estavam falando era o que estava cheio os seus corações. Mas a importância de entender esse texto é saber que tudo aquilo que a gente fala, está conectado com o resultado que vai dar na nossa vida. Ou seja, se você fala coisas boas, você vai ter, o seu coração está cheio de coisas boas. Se você fala coisas ruins, o seu coração está cheio de coisas. Então, se você fala coisas ruins, o seu coração está cheio de coisas ruins. E essas palavras, elas são suficientes para a nossa condenação, para a condenação e para a absolvição. Mas aí os fariseus, como estavam os escribas, os fariseus estavam dispostos a confrontar Jesus. Era uma discussão acalorada naquele momento, e havia uma multidão que assistia a tudo aquilo. Então eles queriam desmoralizar Jesus. Jesus sabia disso,
Então eles pedem um sinal a Jesus, dizendo assim, versículo 38, então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Né? Então, na verdade, não era uma intenção, chamando Jesus de mestre e tudo mais, não era a intenção de reconhecer o posicionamento, a autoridade de Cristo, até porque isso já havia sido por eles comprovada, justificada, colocada à prova, né? E Jesus já havia combatido, já havia dito inclusive sobre eles serem hipócritas. Então Jesus aí dá uma resposta extremamente poderosa, mas também de origem profética e tipológica. Vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus fala sobre o sinal de Jonas no versículo 39 a 41, onde ele diz assim, ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então ali Jesus ele vai buscar um texto, uma passagem, um profeta respeitado, no qual tem um sinal, que é o sinal dos 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que representa, né, Jonas da baleia, que representa uma visão profética tipológica do que Cristo haveria de passar. Os 3 dias que Jonas passa na baleia, na barriga do peixe, né, na verdade, um erro de grafia aqui, na verdade é um sinal, é um tipo de Cristo que aponta para o que Cristo veio fazer, para a obra de Cristo. Né? E esses homens que se levantaram lá, se eles passaram por isso, eles tinham um sinal, que era um sinal de arrependimento com a pregação de Jonas. E de fato, o que Cristo estava dizendo ali é que aquele momento ali, antes da sua ressurreição, haveria muita contestação e nem todos seriam salvos, nem todos encontrariam esse momento de Cristo. Ele fala isso, ó. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui está, né, a morte e ressurreição. Aí os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então Jesus ali coloca-se como superior, numa posição maior do que Jonas, e ali Jesus fala sobre esse arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo. Ainda está dentro desse contexto do Espírito de Deus. Né? Quando o Espírito de Deus, voltando lá, o Espírito de Deus expulsa demônios, é para a salvação. O Espírito Santo, a operação do Espírito Santo sempre tem como objetivo a salvação. No versículo 40, nós já falamos sobre isso, e agora o versículo 41, vamos falar sobre os ninivitas, né? Os ninivitas eram adoradores de Dagon, deus peixe, parte humano, parte o peixe, e eles acreditavam que esse Deus tinha saído do mar e criado a cidade. Então o verdadeiro fundador dessa cidade era Nimrod, e a cidade era a capital do reino da Síria, que ficava à margem esquerda do rio Tigre. Nós estamos falando dos homens de Nínive, que eles, apesar de toda essa maldição, eles tinham ali em Cristo uma autoridade maior e suficiente para condenar aquele povo fariseu que estava ali, né? E Jesus fala no versículo 42, agora se referindo à rainha de Sabá, onde Jesus, nessa passagem, ele reivindica a sua autoridade. E é importante entender que Jesus está citando aí, certo? Gentios, povos que tinham outras culturas,
culturas e outras religiões, certo, como sendo referências maiores do que a própria hipocrisia dos religiosos na época. Então Jesus demonstrando que a palavra de Deus, que o próprio Cristo, ele tinha agora uma ação expansiva muito maior. Então vamos lá. E a Bíblia diz que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí mais uma vez Jesus fala, agora está aqui o que é maior do que Salomão. Mais uma vez Jesus Cristo pega um personagem, né, da Bíblia de altíssima consideração e respeito, que era Salomão, e coloca-se acima dele, demonstrando também como os de fora, né, quando Jesus cita Nínive, cita a rainha do sul, ele está falando sobre como os que não são judeus valorizam aquilo que Deus havia enviado e que os próprios judeus não estavam valorizando, né. Agora, Jesus continua dentro ainda do contexto e ele vai dar uma aula sobre o resultado de quando o espírito imundo sai de um homem, mas se esse homem não mudar, o estado posterior dele será pior. O foco agora é toda a multidão, não só os fariseus, porque a primeira parte, essa parte que ele estava estudando, era uma discussão acalorada entre os fariseus, os escribas e o próprio Jesus. Agora Jesus vai dar uma explicação geral, porque inicialmente no contexto desse texto, que é importantíssimo, ele havia expulsado, curado um endemoniado cego e mudo, né? Então aqui agora ele vai dar essa aula, ou esse ensino, perdão, especificamente para esses homens, para essas pessoas, para que eles compreendam com clareza, certo, o que deveria ser feito, qual seria o seu comportamento a partir de agora. Então vamos lá. Ele diz assim, quando o espírito mundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso acontecerá a esta geração perversa. Por quê? E aqui Jesus ele fala para o cego mudo, mas fala para todos aqueles que receberam, né, milagres e não receberam a Jesus, quando recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo passa a habitar nessa casa que é expulsa, porque o demônio foi expulso, então a casa é limpa e passa a habitar ali o Espírito Santo, quando ele voltar ele não vai encontrar desocupada, porque o Espírito Santo está ali. Mas se ela encontra desocupada, ou seja, se não há a mudança, a conversão, a transformação após a saída do Espírito Santo, e essa mudança é a mudança interior, a Bíblia fala que o estado daquele homem se torna pior. E essa geração que Jesus está citando era dessas pessoas que estavam recebendo somente a cura. Isso Jesus se refere a todos aqueles que só querem a cura de Jesus e não o próprio Jesus. Agora um trecho importante, onde Jesus explica quem é a sua família, onde ele coloca em ordem as coisas com relação a isso, né? E a Bíblia fala o seguinte: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na verdade, a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos, souberam da trama dos fariseus para matá-lo. E eles, preocupados, foram procurar Jesus para alertá-los, sem saber ela que Jesus já sabia de tudo. E Jesus fala agora da importância missionária do que ele estava fazendo ali. Que agora o seu nível de influência, de ação,
agora era muito maior do que simplesmente a sua casa. Ele agora era um cidadão do céu, exercendo uma missão no mundo, que era justamente a de restabelecer a ordem divina da religação entre o homem e Deus. E aí ele inclui toda a sua família, inclui todos os seus parentes dentro dessa ordem e conclui assim, desta forma, mais um capítulo importantíssimo no entendimento da palavra de Deus. Então esse foi o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Muitos ensinos, muito conteúdo, muita riqueza e qualidade, aquilo que tange a obra de Cristo. Espero que vocês possam fazer bom proveito, que Deus abençoe e até o próximo capítulo.